Fala pessoal, tudo bem? Hoje, vou fazer um vídeo aqui com base numa pergunta que a gente recebeu no fórum. Para quem não está no fórum ainda, é fórum.rastreabilidade.com. Então, se você é da indústria, atacado, varejo, pode entrar lá e se cadastrar que a gente libera lá o acesso. Que é uma pergunta que ela está muito ligada, na verdade, não a um requisito regulatório especificamente, mas a uma estratégia da empresa com relação à serialização. E a pergunta é se eu codifico ou não a amostra grátis. Tá? Então vamos primeiro pegar lá na RDC 157, nós tínhamos algumas categorias que estavam excluídas da rastreabilidade, ou seja, do processo de serialização. Essa exclusão, na verdade, ela é facultativa. Não é que você não pode fazer serialização. Na verdade, você não precisa, desde que você não queira fazer ou não tenha condições de fazer investimento nas linhas de embalagem para fazer serialização, você entende que aquilo não te traz valor nenhum, você não precisa fazer. Porém, tem duas lá que especificamente eu quero falar para vocês hoje da parte de amostra grátis, ou seja, tem duas lá que são bastante importantes. Que são produtos OTC, ou seja, os MIPs, e amostra grátis. Então, esse a Anvisa deixou que a empresa escolhesse se ela vai serializar e rastrear ou não. Então tem uma coisa muito importante que a gente vai abordar que é sobre amostra grátis, que é o seguinte. Rodrigo, eu devo fazer serialização de amostra grátis? Eu sou obrigado a fazer serialização e rastreabilidade de amostra grátis? Não, não é. Tá? Do ponto de vista regulatório, ou seja, do ponto de vista de regulamento, você não é obrigado a fazer serialização de amostra grátis. Porém, eu vou te colocar uma outra situação aqui. Não vou dizer que você deve ou não, se você deve, se sua empresa deve ou não fazer serialização de amostra grátis, eu só vou colocar aqui algumas situações para você entender o quão estratégico isso é. Essa amostra grátis, qual é o caminho dela? Ou seja, para onde que ela vai? Qual é a destinação? O ponto final dela? Não é o consumidor? Não é o mesmo ponto onde depois, porque uma vez que você entrega a amostra grátis é porque você quer vender o produto comercial. Essa amostra grátis, ela não está indo para o mesmo consumidor que depois vai comprar o seu produto comercial? Então isso é bastante importante. Se ela está indo para o mesmo consumidor que vai comprar depois a sua apresentação comercial, ela não deveria ter as mesmas características da sua apresentação comercial? Pergunta, isso é uma pergunta. Ela não deveria ter as mesmas características? Por que você tem que pensar nisso? Porque é bom a gente lembrar que a Anvisa vai usar isso aqui, Ou seja, vai ter um aplicativo do SNCM onde as pessoas vão checar os medicamentos. Elas vão ter essa capacidade de checar o medicamento. Para saber se o medicamento não foi roubado, para saber se o medicamento não tem um problema de recall, ou seja, se não teve um desvio de qualidade, ele precisa ser recolhido, aquela pessoa não pode tomar. Então, partindo dessa premissa de que a gente vai ter um aplicativo da Anvisa, oficial do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, e que o consumidor que está lá na ponta, que compra a amostra, compra o produto comercial e também recebeu a amostra grátis, é o mesmo consumidor, ele não deveria ter nessa embalagem as mesmas características que ele tem no produto comercial? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A amostra grátis, ela também não está suscetível a ter os mesmos problemas do que a apresentação comercial na cadeia? Ou seja, ela não pode ser desviada, ela também não pode ter problemas de qualidade que de repente pode demandar o recall, você recolheu, você impedir que esse consumidor ele consuma, ou seja, ele use aquele medicamento. Ela também não teria essas mesmas necessidades, ou seja, do produto comercial. Além do mais, por ser amostra grátis, ela tem menos risco para a saúde em relação a questão de que eu preciso monitorar de farmacovigilância e tudo mais, ou seja, eu não posso ter também essas mesmas características, ou seja, ou potencialmente os mesmos problemas. Então essa é a pergunta que eu deixo. Eu devo ou não? E vou colocar ainda uma terceira, essa terceira é importante. A amostra grátis, ela não é embalada na mesma linha do produto comercial? A amostra grátis, dentro da minha operação logística, ela não passa pelo mesmo caminho do que o produto comercial geralmente, ou seja, ela não é armazenada no mesmo local, depois na hora que eu estou fazendo a expedição, ela também não é expedida pelo mesmo local, Ela não sai da fábrica ali da linha de embalagem e entra no mesmo armazém,
né? Ela não passa também pelos mesmos processos de qualidade depois que eu faço a embalagem, né? Então, com base em tudo isso... Ah, e outra coisa, a amostra grátis, geralmente, ela não faz parte de um book, de um lote que você embalou comercial, embalou a amostra grátis, né? Então, baseado em tudo isso, aí eu deixo uma pergunta, né? Não vou dizer que se você tem, na sua empresa tem ou não que fazer a serialização de amostra grátis. A serialização, tá? Não estou falando da rastreabilidade. Não deveria a amostra grátis ter as mesmas características, já que ela chega no mesmo ponto final, né? E esse consumidor, se ele tiver com a amostra grátis na mão e com o produto comercial na mão, será que o fato dele não encontrar um data matrix, né, na embalagem da amostra grátis, o que ele vai pensar? Ele não pode achar que o seu medicamento é falso, né? Ainda mais porque ele recebeu de graça, né? Ele não pode achar que de repente ele não teve eficácia porque ele pode ser falso. Será que isso não pode atolar o seu saque? Né? Então acho que é isso que vocês devem pensar. Tendo em vista que a amostra grátis tem os mesmos riscos, pode ter os mesmos problemas de qualidade, chega no mesmo ponto lá final do consumidor. Na sua parte interna tem a mesma logística. Eu não estou falando de rastrear a amostra grátis, tá? Porque é impossível você rastrear ali na cadeia que tem propagandista, médico e tudo mais, mas estou falando da serialização. Então, sabendo que essas características são muito comuns e que o produto no final é o mesmo, e ele passa na mesma linha, será que eu não devo serializar a amostra grátis? Então essa aí é uma dica que eu deixo para vocês que estão deixando essas perguntas, né? E a principal pergunta é o seguinte: por que não serializar a amostra grátis, né? Ou seja, vantagens, né? Ou seja, o porquê, eu acho que eu coloquei muitas opções aqui já, mas por que não? Né? Então eu acho que é bem importante, eu acho que também isso traz um elemento grande de proteção à marca, né? Ou seja, aí na questão de brand protection realmente é uma coisa importante, interessante. E, além do mais, né, lembrem-se que essas mesmas opções que a Anvisa tem de usar um aplicativo, né, de interagir com essa pessoa que está tomando medicamento ali, quer checar, você também pode, né, na sua empresa, ter também ferramentas desse tipo aqui que vão ali poder te dar a opção de interagir com o seu cliente através desse código, né? Então, realmente é muito importante pensar fora da caixa aí né, enfim, tomar essa decisão. É uma decisão estratégica, tá? Do ponto de vista de regulamentação, não precisa, tá? Mas, do ponto de vista estratégico, eu acho que eu deixei aí boas perguntas e depois, se você puder deixar um comentário nesse vídeo aqui, ou mesmo lá no fórum lá, a gente discutir o assunto, é bastante importante pra gente, até para ajudar outras pessoas, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!